Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. É a temática nossa hoje, que tem como tema: é hora de despertar do sono. Quem estiver com sono, por favor, fique acordado aí, segure um pouquinho. O texto diz assim, irmãos: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quem diz amém por isso? Amém. Meus amados, nós já falamos que a carta de Paulo, ou a epístola de Paulo aos Romanos, está dentro de um bloco de epístolas que nós chamamos epístolas soteriológicas, que são as epístolas de Romanos, primeira e segunda Coríntios, e a epístola aos Gálatas. Por que são epístolas soteriológicas? Porque fala prioritariamente sobre salvação. Desde que Paulo apresente de forma sistemática que a justificação pela fé nos torna salvos em Cristo e nos habilita a estarmos na presença de Deus. Paulo vem desenvolvendo isso desde o capítulo 1 de Romanos, irmãos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar da doutrina. Que doutrina? Paulo vai falar da doutrina da justificação, da santificação, da regeneração. Paulo vai falar da doutrina do pecado, que nós chamamos em teologia a doutrina da amartiologia, da queda, do desvio, a doutrina em que o homem pecou contra Deus. E se os irmãos lembram, nós falamos de algumas palavras aqui que vai trazer a ideia do que seja pecado. Uma das palavras hebraicas que a Bíblia usa é a palavra chatá. Chatá é errar o caminho. Alguma pessoa, algum peregrino está caminhando em um caminho reto e de repente ela toma um desvio, aí eles chamavam de chatá, errar o caminho, errar o alvo que ele ia. Então, pecado é uma pessoa estar no caminho certo e, num determinado momento, há um desvio de alvo. Nós falamos da palavra avon. Avon é transgredir um princípio, transgredir uma lei, transgredir um mandamento, transgredir algum estatuto de Deus. Quando o homem ele transgride os estatutos de Deus, ele erra contra Deus. Deus traçou um princípio desde o Éden para o homem. O homem prevaricou, o homem errou, o homem caiu, e Davi diz no Salmo 8, que este homem, o Enoche, que os rabinos chamam, o homem que no Éden foi colocado de pé na presença de Deus, e que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o que ele chama do espírito vivificante. O homem fica em pé e o homem olha para cima e contempla o seu Criador. E Deus colocou princípio. Quando este homem quebra princípio, ele erra na presença de Deus, ele peca na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo está desenvolvendo a doutrina soteriológica, a doutrina amartiológica. Paulo está desenvolvendo tudo quanto é necessário para que as pessoas vejam, percebam,
possam notar que este mundo caótico, o sistema mundano, ele é mau, ele é perverso, ele não quer ver o bem de ninguém. O mesmo mundo que levanta é o mesmo mundo que abate, o mesmo mundo que aclama é o mesmo mundo que crucifica, o mundo que coloca nas altas alturas é o mesmo mundo que despenca com você, é o mesmo mundo que lhe elogia e é o mundo que coloca a sua vida na lama, no lamaçal do pecado. É o mundo que aplaude a sua vida e é o mundo que causa impacto espiritual em você. Então o mundo é isso, o mundo é um cheio de altos e baixos, e as pessoas acham que o mundo é bom. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final dele é a perdição. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Versículo 11. E digo isto conhecendo o tempo. É bom lembrar, irmãos, que esse tempo aqui não é o tempo cronológico, o tempo que você conta segundos, horas, estações, anos, meses, não é. Paulo está preocupado, irmãos, com torpor espiritual. Paulo está preocupado com a indolência. Paulo está preocupado com o esfriamento espiritual das pessoas. Quando uma pessoa está, vamos assim dizer, anestesiada pelo pecado, ela não percebe as coisas que acontecem ao seu redor. Não percebe. Ela fica cega. O pecado cega, o pecado danifica, o pecado aleija as pessoas. Então as pessoas que estão no pecado, elas não enxergam a vontade de Deus. Paulo está preocupado porque as pessoas vão deixando de conhecer o tempo. O cronos, o tempo de Deus. Você não percebe que nós estamos vivendo uma época tão difícil que o clima, que o ar, que a atmosfera que nós vivemos não está igual, irmãos. Tem algo diferente no ar. Tem algo diferente nas pessoas. As pessoas estão insensíveis, as pessoas estão estressadas, nervosas, incompreensíveis. Há algo diferente no ar. Por quê? Porque esse complexo do mundo, ele está tomando o seu palco. O palco está armado, o governo do anticristo está sendo preparado e as pessoas não percebem estas coisas. E passa-se, e vem decreto, e vem instrução, e vem pandemia, e parece que as pessoas não percebem. Aí Paulo diz que é necessário conhecer o tempo. Isaías capítulo 21. Isaías, capítulo 21. Versículo 11. Diz assim: sentença contra Dumá. Gritam-me de sair. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Esta profecia aqui, irmãos, em Isaías capítulo 21, versículo 11, é uma profecia escatológica. Naquela época, irmãos, o sentinela, o vigia, que geralmente ficava nos muros da cidade, o sentinela tinha duas incumbências: observação e notificar as horas da noite. Naquela época não tinha relógio, o relógio só vem aparecer de forma mecânica no século XIV. Então na época não tinha relógio. O sentinela não é só vigia, ele é treinado para conhecer, observando o sol e as estrelas, a que horas estava da noite.
Deixa eu ser mais objetivo. O meu avô nunca usou um relógio de pulso, nunca usou. Mas se você perguntasse para ele, a que horas nós estamos do dia, ele olhava para o sol e dizia 10h30. E se você fosse no relógio, era 10h30. Às vezes falava por menos e um pouco mais, mas nunca errava. À noite as pessoas olhavam para as estrelas, que horas? 21h30 pelas estrelas. E é Lucas que diz, escrevendo Atos capítulo 22, capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi treinado nas ciências dos egípcios. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, Davi está em Hebrom, as tribos mandam os guerreiros para auxiliar Davi, guerreiros habilitados na guerra, mas quando chega na tribo de Issacar, há o registro que diz, e os filhos de Issacar, conhecedores das ciências do tempo. Ou seja, por que Deus fez isso, irmãos? Deus sempre vai ter os seus atalaias. Enquanto há o esfriamento espiritual, Deus vai habilitar homens, mulheres, jovens, que conheçam tudo quanto aconteça no âmbito espiritual, para gritar, para clamar, que a noite vai alta, o dia vai raiar, Jesus está voltando e nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Glórias a Jesus. Aleluia. A palavra shomer significa vigia ou sentinela. As pessoas, quando queriam saber que horas eram do dia ou da noite, iam para o sentinela do muro e perguntavam para ele: guarda, que hora nós estamos? E ele prontamente dizia, porque ele conhecia as horas. Nem todo mundo conhecia, como hoje, nem todo mundo conhece. Há uma morbidez nas pessoas, uma insensibilidade com o pecado. O pecado, na verdade, irmãos, ele causa insensibilidade nas pessoas. Quer ver uma coisa? Deixe de ler Bíblia, deixe de orar, deixe de ter comunhão com Deus, para você ver o que é insensibilidade. A tal ponto de que pessoas chegam no culto e não conseguem ver e sentir o hálito de Deus no meio da igreja. O culto acontece, as músicas são tocadas, a banda toca, coral louva, o pessoal do louvor louva a Deus e as pessoas não sentem mais nada. Por quê? Porque estão insensíveis com o tempo que nós estamos vivendo. E é necessário atalaias para conhecer, é necessário vigias para perceber a que horas nós estamos da noite. E é Paulo que é enfático. E Paulo pede para que nós conheçamos a que horas nós estamos. E a gente vê que é muito fácil, irmãos, do governo do anticristo ditar normas, muito fácil. Por exemplo, hoje você não entra no supermercado sem máscara, não entra, você fica de fora. Você não entra em farmácia, você não entra em pizzaria, você não entra em restaurante, se você não tiver máscara, você não entra. Isso não está normal, irmãos, não está normal. Tem algo diferente. Eu não estou fazendo apologia que você não use. Eu estou só dizendo que você perceba que tem algo diferente acontecendo. As pessoas hoje em dia, irmãos, não se abraçam mais. Até famílias. Eu fui falar com um garotinho aqui da igreja, filho de uma irmã. O garotinho pegou a mão, fechou e fez assim comigo. O garotinho pequenininho. Acho que ele não tem 3 anos, já sabe dar uma amarradazinha com a mão. Então, para ele tocar na mão como se fosse 2 carneiros batendo cabeça no outro, está normal.
Então são coisas que nós precisamos perceber. A semana passada, saiu uma reportagem na TV que os ansiolíticos cresceram 17%. As pessoas estão ansiosas, nervosas. As pessoas estão com medo. Tem gente que não quer dormir para não morrer. Tem algo estranho, irmão, no ar. Tem algo estranho no sistema mundano. Separou famílias, separou amigos. E hoje a gente fala com os outros de longe. E parece, e alguém me diz, a gente tem que se conformar com o sistema. Não, irmão. A gente cumpre, mas não se conforma. Eu não me conformo com isso. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Não há conformidade. A gente cumpre, a gente obedece, mas nós não aceitamos estas coisas, no sentido de que há algo diferente no ar. Glória ao teu nome, Jesus. Eu fiquei 2 meses sem poder abraçar os meus netos. Somente no vídeo, irmão, isso mata a gente, dilacera a nossa alma, isso fere, humilha a nossa autoestima, isso nos abate. A gente que está próximo não pode estar. Eu passei 2 meses para ter sem ver o meu pai perto, bem pertinho dele, não podia vê-lo. E você vem me dizer que nós temos que aceitar essas coisas? Não, a gente cumpre as determinações, mas isso não é normal. Está errado. Esse sistema louco, caótico, pecador que não respeita. Eu já falei aqui que o mundo não considera nossas vidas. O mundo não aceita o nosso princípio. Por quê? Porque nós somos um povo excelente, propriedade do Senhor Jesus, sacerdócio santo. O nosso alvo não é permanecer aqui. O nosso alvo é um dia subir para estar com o Senhor. A nossa visão espiritual é obedecer ao princípio da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Deus bendito. Quando Esaú, irmãos, vendeu a sua primogenitura, porque Esaú é uma imagem do mundo. Esaú é caçador, Jacó é doméstico. Glória ao teu nome, Jesus. Esaú sai para a caça e Jacó fica em casa, fazendo um guisado, cozendo lentilhas. Esaú vem cansado, está com fome, e Jacó tem comida em casa, ele quer comer. E Jacó disse, não, se você passar a primogenitura para mim, você come do guisado. E ele disse, para que me serve a minha primogenitura? Para que serve? Pode ficar com ela. Ele pega. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, diz assim, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição, um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Aleluia. Meus amados, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos uma esperança. Nós temos uma confiança em Deus. Este mundo é caótico, é passageiro. Este mundo causa transtorno às nossas vidas, causa benesses, mas tem transtornos. E há momento que é melhor ir do que ficar, irmãos. Porque parece que as coisas desandam cada vez mais.
Mas a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa certeza que existe um céu que nos aguarda, a nossa certeza que um dia nós veremos Jesus face a face, a nossa certeza que o nosso nome, que a nossa salvação está garantida, nos faz firmes na presença do Senhor, e venha o que vier, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Um vigia que conhece os tempos, conhece as horas. Se os irmãos observar, Paulo havia falado da conduta cristã em relação ao Estado, que o crente tem dever como Estado, que o crente tem que pagar os seus impostos, tem. Nós estamos começando a declaração do imposto de renda. E o crente tem que declarar o imposto de renda. Não pode burlar o imposto, não pode mentir. O crente não pode renegar que tem uma coisa e dizer que não tem, está errado. Isso é pecado. Paulo está dizendo que o cidadão do céu, o crente, o cristão verdadeiro, ele tem que ser transparente. O crente sincero tem que pagar o seu dízimo. Não pode subtrair dízimo de Deus, porque a Bíblia diz que quem tira o dízimo do Senhor é ladrão. E nós não somos ladrões. Nós somos pessoas fiéis, que cumprimos com aquilo que a Bíblia prediz, que a Bíblia declara. A gente paga as coisas, tem que pagar. Se está atrasado, acerta, mas acerta as coisas. Eu não posso negar, dizer uma coisa e ser outra, não posso. Eu não posso furtar a Deus, porque Deus tem olhos como chamas de fogo. Deus vê todas as coisas. Eu não posso comprar e não pagar, não posso. É Paulo que fala isso do homem, da mulher que vive na presença de Deus. Eu não posso andar com mentiras. Eu não posso andar com conversinhas torpes. Eu não posso andar com enganos. Não posso. Somos cidadãos do céu. Paulo está falando do cidadão de conduta cristã ilibada. E Paulo fala da relação do homem com o outro ser, o meu próximo, que vive do meu lado. Eu tenho que tratar bem da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. É princípio basilar da Bíblia. Eu não posso ser carinhoso somente com os irmãos da igreja. Eu tenho que partir da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. A minha esposa está aí não, mas minha filha está. Então eu tenho que partir desse princípio de relação, de amor, de generosidade. Senão eu não sou cristão. Senão eu não vou morar no céu. Eu tenho que dispensar amor para as pessoas. Aleluia. Aleluia e aleluia. Eu falei que no final de ano, o gari que limpa a rua lá de casa, eu chamei ele, dei um panetone para ele, dei uma oferta para ele. Por quê? Porque todo dia está lá ele varrendo a rua, e tem pessoa que nem água dá o coitado. Eu não faço isso para glória, eu faço isso porque é situação sine qua non minha de cristão, de poder fazer algo por alguém. E é Paulo que diz isso. Quem está desperto, quem está ligado, tem que praticar essas coisas. Aleluia. Aí Paulo continua. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E esta salvação aqui, irmãos, é a regeneração final. Eu já falei para os irmãos que pela justificação nós estamos salvos, irmãos, estamos.
Irmão, tenha certeza da sua salvação. Como é que um crente não tem certeza que é salvo? Irmão, tenha certeza. Não é vanglória não, é certeza. É Cristo que te dá. É Cristo que ele santifica. Não deixa o diabo colocar coisa na sua cabeça não. Nós somos salvos. Nós somos justificados. O nosso nome já está rolado no livro da vida. Se a trombeta toca hoje, a gente sobe e está com o Senhor. Então a salvação é nossa. Pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo. Não tenha medo de dizer isso não. Você é salvo em Jesus Cristo. Pela justificação. Pela santificação nós estamos sendo salvos. Por quê? Sim. Porque nós estamos ainda nesse corpo fadado ao erro. As intempéries desta vida. A gente está se aperfeiçoando pela santificação, mortificando a nossa carne, o nosso ego, a nossa prepotência. Eu já falei que todos nós temos um espinho na carne como Paulo. A gente às vezes pensa que é alguma coisa, Deus, baixa aí, que você não é nada, é meu poder que se aperfeiçoa na sua vida. Se não for eu, você não faz nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você só está vivo aqui nesta noite, respirando, porque Jesus lhe concedeu o Senhor. Então glorifique o nome dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao teu nome. Então, pela santificação, nós estamos sendo salvos. Aleluia. A cada dia, a cada hora, a cada instante. Glória ao teu nome. A gente se olha no espelho espiritual e a gente começa a ver as nossas falhas. Você já viu que muitas vezes você se arruma e você pensa que está abafando, mas você volta ao espelho quando você vê, tem alguma coisa que está errada, principalmente no seu rosto. Aí você tem que botar um cremezinho aqui, um cremezinho acolá, passar um disfarce aqui debaixo dos pés de galinha, Oh, glória. porque a situação não é mais a mesma. Abençoa, Jesus. Você veste a roupa, pensa que tá bom, você olha, de repente tem uma manchinha aqui. Aí tu pega um negócio lá e vai limpar, por quê? Porque você está olhando, você não percebeu, mas estava lá. A vida espiritual, a mesma coisa. Você vem para a igreja, ora, o Senhor canta, fala em mistério, mas quando chega em casa, olha no espelho, frente a frente com Deus, e você vê que tem alguma coisa que precisa ser limpa ainda, precisa ser falada para Deus. Acontece com todos nós. Glória a Deus. Eu já falei que todo crente devia ter um espelho convexo. Se você for para certo hotel, você vê um espelho que você bota ele normal, uma coisa. Mas se você virar do outro lado e ele amplia tudo, aí tu vê como tu é realmente, né? Aparece coisa que você nem vê. Glória a Deus. Uma vez eu estava no hotel, quando virei o espelho, tomei um susto. Eu pensei que tinha alguém dentro do banheiro também. Era eu, irmãos. Eu tomei susto comigo mesmo. E Deus faz isso com a gente, mostra quem nós somos. Que nós precisamos descer mais, se humilhar mais na presença do Senhor, conhecer as nossas limitações, conhecer os nossos erros, conhecer a fragilidade humana e dizer, Deus me dê misericórdia, senão eu não consigo. Mas o Espírito vai nos santificando cada vez mais. Glória a Deus. E pela glorificação seremos salvos. Quando a trombeta soar, tudo que denigre, tudo que acaba, tudo que envelhece, vai ficar novo em folha. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ficar repaginado outra vez. Não se preocupe, que o Senhor vai dar um banho de transformação na sua, na minha vida. Isto que apodrece, que fica doente, que é sujeito a vírus, naquele dia a gente vai respirar tranquilo. Não tem mais vírus, não tem mais pandemia, não tem mais morte, não tem diabetes, não tem problema cardíaco. Nós seremos uma nova criatura transformada. Aí seremos salvos deste corpo corruptor que cada dia ele envelhece e se acaba. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Paulo diz que o dia da nossa redenção está mais perto do que quando nós o aceitamos. Por isso, se cuide, vigie, se santifique, porque a qualquer momento poderemos ser chamados para os braços do Senhor. A qualquer hora, a qualquer instante, qualquer minuto, poderemos ser chamados. Ninguém quer ser chamado, mas poderemos. E devemos estar despertos, porque este dia pode nos pegar de surpresa. Pode nos levar, e aí fazer como a Bíblia, o que temos preparado para quem será. A gente faz revisão do carro, faz. E tem que fazer, senão perde a garantia, né, Josué? A gente faz revisão odontológica, vai lá ver como é que está a coisa. Mas a gente não faz revisão espiritual, faz? Faz não, devia fazer. Vê como é que está o azeite. Vê como é que está a leitura da palavra. Como é que está a consagração diante de Deus. Deveríamos fazer isso aí. Mas geralmente a gente não faz. Mas deveríamos. Quando você chegar em casa hoje, peça o Espírito Santo que coloque o espelho do outro lado para você ver quem você é realmente. Para ver as falhas, as dificuldades, saber quem você é. E bater no peito como publicano e dizer para Deus: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Versículo 12. Glória a Deus, glória a Deus. A noite é avançada e o dia está próximo. Meus amados irmãos, a noite espiritual, a noite negra lá fora está bem avançada. Muito. Coisa que nós não víamos há poucos anos atrás, estamos vendo agora. E o dia está muito próximo, muito, muito. Tão próximo que a gente nem imagina o dia da nossa redenção, quanto está próximo. Aí Paulo diz uma coisa, para fechar de forma apoteótica. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armaduras da luz. Quem diz amém por isso? Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Geralmente, quando a pessoa vai trocar de carro, faz cotação nas concessionárias. Você cota num lado, alguém dá tanto pelo seu carro. Você cota do outro lado, alguém dá tanto pelo seu carro. E você faz o equilíbrio entre a oferta que as pessoas fazem e o desejo de você fazer a troca do seu carro. Anos passados eu precisei trocar meu carro, fui na concessionária, aí deram um preço. Aí eu fui para outra, deram outro preço. Aí a que deu o melhor preço, eu fui fazer negócio com ela. Aí a menina que está fazendo acordo para vender o carro, ela disse: eu vou lhe dar um toque. Veja o toque dela, vou lhe dar um toque. Quando o senhor for falar com o gerente, o senhor supervaloriza seu carro, porque disse que na outra concessionária botou o preço lá em cima. Aí ele vai dar um desconto melhor aqui. Aí eu olhei para ela: você quer que eu faça isso? Eu digo: minha querida, eu sou cristão. Ela disse: não, senhor, é brincadeira nossa, a gente faz isso para... Irmão, não faço não, irmãos. Isto é pecado. Deus não gosta destas coisas. Paulo diz: rejeite as obras das trevas
Isso é negócio de Satanás, irmão. Satanás tem dado prato de lentilha para muita gente, mas nós não vamos comer lentilha do diabo. O nosso céu é para cima. Nós vamos morar no céu. Nós vamos estar na presença do Senhor. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Glória a Deus. E vistamo-nos das armaduras da luz. Efésios capítulo 6. Versículo 11 a 18. Efésios, capítulo 6. Versículo 11 a 18. Paulo diz assim, irmãos: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar ou guerrear contra a carne ou contra outro ser humano, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Paulo está dizendo que vamos cingir os lombos com a verdade, calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que ter o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. A visão de Paulo aqui é de um soldado romano. Paulo faz uma analogia entre aquilo que é real e aquilo que é sobrenatural e espiritual. Paulo está dizendo que o inimigo pode lançar dardos contra nossas vidas, mas nós vamos apagar pela palavra do Senhor. O diabo quer derrota, mas o nosso Deus é Deus de vitória. O espírito quer morte, mas Deus quer vida. O diabo quer derrota, mas Deus quer glória na sua presença. Se o diabo atirar uma seta inflamada de fogo, nós vamos apagar com o escudo da fé e com a espada do Espírito, e vamos guardar a nossa consciência com o capacete da nossa salvação, para que o diabo não coloque coisa em nossas mentes e o nome do Eterno seja glorificado em nossa vida. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você fizer isto, no versículo 19 do capítulo 6 de Efésios, Paulo diz: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Glória a Deus.
Paulo continua: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. A minha casa, a minha família, a minha vida, a sua casa, a sua família, a sua vida, está nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, iremos para os nossos lares, Glória a Jesus. confiantes no Senhor. O dia de amanhã nos trará, talvez, preocupações, mas nós vamos avorar o pendão da vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Estejamos atentos aos sinais que Deus está colocando na face da terra nesses últimos dias. Mas nós temos uma salvação garantida. Se nós partirmos para o outro lado, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Os teus filhos, os teus netos, a tua casa, a tua entrada e a tua saída está sendo vigiada pelo guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja, aquele que vela para cumprir com a palavra, aquele que está ao teu lado, aquele que te dá o sono e que você dorme e se acorda e louva o nome dele, aquele que não vai deixar cair nada por terra, e nós possamos nesta noite com bravura dizer: Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Há um pedido de oração pela irmã Margarida do Couto. Ela pede para que Deus possa curar suas pernas. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos orar, irmã Margarida. Que Deus vai lhe dar a vitória. Amém. Glória Não a Deus. esqueça que domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical 8h30 e 10 horas Amém. Carlos Júnior pede oração pelo seu Carlos, que está internado, para que Deus possa visitá-lo com cura nesta noite. Amém. Quantos necessita das orações? A você, meu querido, que nos ouve, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo. Aí está o número do WhatsApp para que você possa colocar o seu nome, para que a igreja ore por você, pela sua família, para que o Senhor lhe liberte de uma vida tão conturbada. Oremos um pelos outros, irmãos, para que o medo, para que o pavor não acometa as pessoas, mas que o Senhor console as nossas vidas. Amém? Os irmãos orem pela família da irmã Josinha, pois a irmã Ruth partiu para estar com o Senhor. Oremos por ela, pela família. A serva do Senhor foi recolhida, mas temos a certeza que ela descansa com o Senhor. Para que Deus console toda a família e console nossas vidas pela perda que nós tivemos. Oremos um pelos outros. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir, console a família enlutada, Senhor, que perdeu seu ente querido. Nos guarde na tua presença. Nós precisamos estar vigilantes diante de ti, meu Deus. Nos mostre as coisas espirituais, para que estas coisas não nos cometa com maldade. Guarde as famílias, guarde nossos filhos, guarde nossos netos, guarde o teu povo, meu Deus, na face da terra.
Queremos te pedir também pelo pastor Daniel Nunes, que se encontra na UTI, Senhor. Nós confiamos no milagre. Te pedimos pela irmã Alda, te pedimos por todos quanto precisam da tua intervenção. Guarde as nossas crianças, a nossa mocidade. Guarde a tua igreja de uma maneira geral, Senhor. Abençoe os trabalhos da tua igreja, abençoe amanhã a consagração. Que haja manifestação do teu Santo Espírito, libertando, salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Abençoe também, Senhor, o trabalho da mocidade amanhã à tarde, no culto. Abençoe nossa juventude, guardando de todas as coisas. Domingo pela manhã nos dê uma escola abençoada, nos ensine pela tua palavra. Esteja conosco na Santa Ceia, na ministração dos elementos, Senhor, para que possamos cumprir segundo a tua palavra. Deus abençoe nosso pastor, reverendo José Orisvaldo, aonde quer que ele esteja, dando saúde e livramento, Senhor, de todas as coisas. Abençoe sua esposa, a irmã Vaninha, seus filhos. Abençoe a igreja no estado de Alagoas, Senhor. Abençoe as nossas mesas diretoras. Abençoe todo o teu povo no Brasil e no mundo, meu Deus. Continue falando conosco, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Ó Deus, dai-nos uma noite de paz e de descanso. Responda o teu povo com vitória. Nos ajude em todas as coisas. Assim gratos somos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. E todos dizem... Alguém para Jesus nessa noite? Se tiver alguém, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Pastor Augusto, por gentileza, impetra a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos dizem amém.